Voto em lista fechado. Reforma eleitoral. Possível cassação da chapa Dilma Temer. São assuntos do momento que estão sendo debatidos em quase todos os lugares e, por isso, é o tema da nossa entrevista de hoje aqui do Debate Legal, gravado no Networking Escritório Compartilhado. Antes de pedir para rodar a vinheta e para que vocês fiquem ligados, eu quero aproveitar e agradecer todos os comentários que a gente está recebendo aqui nos vídeos do canal. Isso é bastante importante para a gente. Como forma de agradecer, selecionamos 2 comentários dos nossos internautas. O primeiro foi no vídeo sobre direito médico, com o Dr. Pedro Henrique. É um comentário do Christian. Muito boa entrevista, parabéns aos envolvidos, obrigado pelo conteúdo. A gente que agradece pela sua participação. E outro comentário que a gente selecionou foi no vídeo do Dr. Augusto Melo sobre dados pessoais, que é assim: parabéns pela reportagem, assunto super atual e preocupante, parabéns também ao entrevistado pelo conhecimento e pelo excelente serviço prestado à comunidade, que é o comentário do Aldo. Então, Aldo e Christian, muito obrigado pela interação de vocês. Isso, como eu já disse, é importantíssimo para a gente. E também convido quem não comentou ainda, pode comentar em todos os vídeos, se inscrever no canal e acompanhar a gente pelas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, tá bom? Agora sim, pode rodar a vinheta e fique ligado. E para debater esse tema, a gente recebe aqui hoje no Debate Legal Letícia Moté. Ela que é advogada, pós-graduanda em Direito Eleitoral e tem propriedade para falar sobre isso que a gente acabou de apresentar para vocês aqui. Olá, Letícia, seja muito bem-vinda ao Debate Legal. Eu que agradeço o convite e vamos às perguntas. A gente que agradece a sua disposição em participar, porque o tema é interessante, é recorrente, é um tema quente, um tema que está sendo debatido agora e que aflora muitas paixões e emoções, que é a questão eleitoral, né? Nós já tivemos esse assunto aqui no programa, mas com outra abordagem. Hoje a gente vai dar mais especificidade a algumas questões que estão sendo discutidas no Congresso. A primeira coisa que eu quero começar lhe perguntando é a questão do financiamento de campanha. Existe um grande debate sobre o financiamento privado de campanha, que isso seria o início da corrupção. A Operação Lava Jato está mostrando muito isso, né? Empresas que financiavam campanhas acabam tendo alguns favores, alguns favorecimentos dos governos. Uma das propostas é a criação do Fundo para o Financiamento da Democracia, que seria um fundo único que financiaria partidos para que fizessem as campanhas. E seria um financiamento diferente do modelo que a gente conhece hoje para evitar um pouco dessa corrupção. O que é que você pensa sobre isso? Isso, na verdade, esse fundo, ele vem para quê? Existe hoje, né, o fundo partidário. Esse fundo partidário, ele é de dotações estabelecidas em lei. Então, por exemplo, em 2016 foram 819 milhões gastos. E esse novo fundo, que vem nesse projeto de lei a ser votado, ele prevê, na verdade, que simplesmente o dinheiro público seja o único financiador de campanha. Então, o cidadão seria agora um contribuinte. Como assim? O imposto de renda, você tiraria 2% desse valor do imposto de renda e jogaria para esse fundo. E aí, esse valor seria o monte que poderia patrocinar as campanhas, né, as organizações partidárias. O que acontece? Dentro desses 2%, o eleitor, ele pode, 70% deste valor, dentro dos 2% do imposto de renda, dirigir para o seu partido de preferência. Qual é a grande questão a ser debatida aqui? Primeiro, como é sigiloso, então não teria o controle de quem destinou a porcentagem para o partido que deseja ou de quem não declarou esses 70%. E aí os 2% integralmente vai para o fundo total. Depois que vai para o fundo total, ele pega esse montante e aí divide de acordo com as cadeiras na Câmara. Então, a grande questão é como vai se analisar se o 70% foi dirigido do contribuinte, né? Ou se simplesmente ele não declarou para que partido queria ir. Isso não tem como ser analisado porque é secreto, imposto de renda, nesse aspecto. E também nós teríamos que perceber que os grandes partidos receberiam mais. Os pequenos partidos receberiam menos. Continuaria esse Continuaria com pouco valor. Então,
existiria ainda dificuldade de competição. E a outra questão também a ser debatida é se realmente é isso que impede a corrupção. A vinda do fundo, do valor para a campanha vindo por ente privado ou pelo ente público. Né? A gente percebe que na Lava Jato o problema não é a doação legal, né, declarada pelo particular. É o Caixa 2. É o Caixa 2. Né? E, infelizmente, o Caixa 2, mesmo com esse novo fundo, ainda pode vir a existir. Né? Então, a gente percebe que ele pode trazer uma mudança benéfica nesse aspecto de unificar a origem do dinheiro, mas também não se tem um controle. Continua perpetuando o problema. Outro ponto a ser ressaltado é que, pelas estatísticas de arrecadação de imposto de renda dos últimos anos, vai sair de um fundo partidário, que ano passado foi 819 milhões, para um valor de quase 2 a 3 bilhões a serem repassados da União para os partidos. Então, também, apesar de ser o contribuinte que vai fornecer esse valor, também tem que ver se isso vai pesar ou não na nossa economia, que já está bem acentuada a crise. Né? É verdade. É uma proposta, realmente, tem que ser analisada com muito cuidado, porque, como você falou, o problema não é exatamente a doação oficial de uma empresa que faz ao candidato em troca de um suposto favor adiante. Né? O problema é a doação por fora, é a doação que não entra na contabilidade, e esse problema acaba sendo maior. Na Lava Jato a gente viu bem isso, como você falou. Outra proposta dessas mudanças que estão sendo discutidas é uma possibilidade, vejam vocês que coisa maluca, na minha opinião, mas eu quero ouvir a sua. Da pessoa vai poder se candidatar, se isso passar, por exemplo, para governador de um estado e para deputado federal na mesma eleição. E se ele ganhar, ele vai escolher em qual ele vai ficar. Se ele perder um e ganhar no outro, ele vai ficar no que ganhou, etc. O que é que você acha disso? Eu concordo. Em todos os sentidos, realmente. É um absurdo. A gente percebe que o eleitor, ele deixa de ter a opção de votar para aquele cargo no seu candidato, porque ele deseja concorrer a vários. Então, isso é uma grande disfarce, na verdade, na minha opinião, de desmascarar a Lava Jato, né? E aí a pessoa não perdeu o foro privilegiado. Porque se ela perde, por exemplo, como você falou, no governador e se elege em outro cargo, ela continua mantendo o foro privilegiado. E outra coisa que se torna, eu acho que desleal na concorrência para as eleições. Um se candidata a simplesmente um cargo, o outro opta por 2 cargos. Então, até para você fazer uma campanha, né, você poder traçar ideologias, cada cargo tem a sua função diferente. Como é que uma pessoa pode atender às 2 funções na mesma situação, na mesma eleição? Então, ela tem que ter um projeto, né, uma definição do que ela quer. Então, eu acho que isso vem realmente simplesmente para garantir o foro privilegiado e perpetuar quem já está na casa. Eu acredito que, assim, se isso passar, vai ser uma busca do poder pelo poder. Então, a pessoa ela vai demonstrar, vamos supor, se alguém for candidato a governador e a deputado, ele vai demonstrar assim, não, eu quero um cargo. Eu não sei se eu estou preparado para o executivo, para o legislativo, eu quero exercer uma função, um cargo e ter meu foro por prerrogativa, ter minhas prerrogativas todas inerentes a qualquer que seja o mandato. O que eu vejo é mais ou menos isso. Com certeza. É complicado, é uma proposta, mas me parece que no Brasil, antigamente, eu posso até estar errado, isso era permitido, mas de outra forma. Por exemplo, a pessoa podia se candidatar em vários locais ao mesmo tempo. Não sei se no mesmo local para 2 cargos, mas em vários locais ao mesmo tempo. Existiu isso em alguma época do nosso país, não vou me lembrar exatamente quando, mas estão querendo reviver. Eu acho que a grande questão não é o jeito que está sendo feito, e sim o propósito, né, escondido por trás dessas novas propostas. É verdade. Que vai acabar sendo uma coisa de um candidato sem proposta, candidato que quer ser eleito. Isso, sem ideologia, né? Isso é complicado. Outra coisa que se fala muito, e que com certeza está todo mundo ouvindo aí no jornal, etc., é a lista fechada. O que é essa tal de lista fechada? Vou pincelar geral, mas você explica mais detalhadamente.
O partido escolhe um número de pessoas lá, ordena uma lista com alguns nomes e você vota no partido e a partir do número de votos que o partido tiver vai ter uma distribuição de vagas e vai nomear aquelas pessoas lá na ordem para exercer os cargos. Logicamente, como tudo, alguns pontos positivos podem existir, alguns pontos negativos também podem existir. Quero que você, por favor, destrinche mais um pouquinho o que é isso dessa lista fechada e aponte pontos positivos e negativos. Isso. Hoje existe nosso sistema proporcional de lista aberta. Então, o que acontece? Se a gente vai votar em um deputado, a gente vota no deputado, mas o voto é computado para o partido dele, né? E aí, de acordo com os votos, posterior ao fim da eleição, é que vai ser computado o candidato que vai conseguir ser eleito ou não, de acordo com os votos do partido. Então, você, ao colocar uma lista fechada, você não escolhe mais o candidato. Então, despersonaliza. Você escolhe o partido. E qual é a grande questão? Que o eleitor não tem a noção, nem pode ter palavra, né? Não pode ter voz com a escolha dessa lista. O próprio partido, ele vai escolher quem é o candidato que vai ser primeiro eleito, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro e assim por diante. E o eleitor, às vezes, quer aquele candidato que está em terceiro lugar. Mas, na verdade, ele não compactua com a ideologia do partido. Então, pode entrar em choque. Aí eu vou listar alguns pontos, né, que a gente vê como positivos e negativos. Pontos positivos. A campanha, com certeza, ficará mais barata. Porque, em vez de você fazer uma campanha com cada candidato, você vai fazer uma campanha do partido, uma única ideologia e somente um horário para aquele partido. Então, fica mais barato. Em compensação, o eleitor também, ele vai saber, se ele votar naquele partido, a ordem que cada candidato poderá se eleger. Aí os pontos negativos, que ao meu ver são maiores. Primeiro, o candidato ele se torna menos ativo. Em que sentido? O partido tem mais voz. O candidato, se quiser contrapor alguma ideologia do partido, ele não pode, porque ele, em tese, né, pode perder dentro do próprio partido ordens, né, para poder estar no topo da lista. Outra questão é a mudança de candidatos, né? Aquela questão de manter sempre a mesma chapa, né? E aí os novos candidatos, eles podem passar a não ter mais vez. Né? E a política não vai se renovar. Então, os caciques partidários vão indicar. Eu acho que isso é a maior perda, né? A gente vê que a política, graças a Deus, de uns tempos para cá, está se renovando, a população se conscientizou, é mais esclarecida. Mas a partir do momento que você coloca uma lista fechada, que os donos dos partidos escolhem, porque se fosse uma escolha democrática dentro do partido, sem problemas. Em alguns partidos a gente sabe até que seria uma escolha realmente democrática, faria uma plenária, enfim, qualquer que fosse. Mas a gente conhece alguns partidos que não fazem não assim. iriam. Então, a oportunidade de novos candidatos surgirem, eu acho que fica bem comprometida. Um pouco comprometida, é verdade. Eu quero falar sobre outro assunto agora, que eu acho que talvez seja o assunto mais esperado polêmico dessa entrevista e mais polêmico. Está em curso no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, uma ação que pode cassar a chapa Dilma Temer, que foi a chapa eleita em 2014, Dilma presidente, Temer vice. Existe uma discussão sobre a possibilidade de dividir essa chapa, julgar Dilma e julgar Temer separadamente, e que a pena de um não necessariamente seria a pena do outro. Ou seja, vamos supor, Dilma poderia se tornar inelegível, já que ela já saiu do cargo, e Temer poderia ser absolvido e continuar no cargo. Né? Existe essa possibilidade. Mas antes da gente entrar nesse debate, caso a chapa seja cassada, caso Michel Temer, que é o atual presidente, seja cassado pelo TSE, o que é que acontece? Tem eleição, essa eleição é direta, essa eleição é indireta? Então, existem dois posicionamentos doutrinários. O que acontece? Eu compactuo com a eleição direta, né? Mas deixa eu explicar por quê. Existiu a reforma eleitoral de 2015 e nesta reforma ela acrescentou no Código Eleitoral o parágrafo 3º e 4º. Eu até peço que você dê uma lidazinha, artigo 224, parágrafo 3º artigo 224, e parágrafo 3º. Só o terceiro.
O terceiro fala assim: a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato do candidato eleito em pleito majoritário, ou seja, que tira o candidato do cargo, trocando em miúdos, que já está lá, ele sai, acarreta, né, ou seja, tem como consequência a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Ou seja, saia do cargo por cassação, enfim, por decisão da Justiça Eleitoral, vai ter novas eleições. E aí vem o seguinte, fala assim: a eleição será indireta se a vacância ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. E nos demais direta casos, nos demais casos. Então, para o eleitoralista, né, e eu compactuo da doutrina de José Jairo, nós entendemos que a eleição deve ser direta. Primeiro, indireta é excepcional, né? E nesse caso, ele não estaria indo de encontro com a Constituição, com o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição. Por quê? Que eu vou pedir licença para ler também aqui, só para a gente situar. Deixa eu só localizar ele aqui. Quando você vai achando, eu vou explicando. Já estou com ele. Já achou? Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, ou seja, o de vice está vago atualmente. Temer era o vice, virou presidente, nós não temos vice. Vagando os cargos de presidente, que seria o de Temer, e de vice, que já está vago, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, a eleição será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Ou seja, ocorrendo a vacância nos 2 anos, a eleição, 2 últimos anos, como a gente está agora, essa eleição é indireta. Cadê? Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos, a eleição é indireta. E só para a complementação do período. Se fossem nos 2 primeiros anos, ocorreria a eleição direta. Então, a Constituição ela fixa esse prazo de 2 anos. E aí o grande debate, só para a gente situar, é se poderia o Código Eleitoral, que é uma lei infraconstitucional, uma lei que está abaixo da Constituição, se poderia alterar isso que a Constituição dispõe. Esse é um debate que vai ocorrer por muito tempo. Muito tempo. Eu, particularmente, entendo que a Constituição prevalece. Com relação a esses dois dispositivos, é a de 5525 e 5619. Isso, do a Distrito DIN é Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é uma ação que visa declarar inconstitucional uma norma que está abaixo da Constituição, que seja contrária à Constituição. É um debate que, se a gente for travar aqui, a gente vai se prolongar muito tempo. Vamos esperar o julgamento dessas ADINs, mas a questão é, hoje a gente tem duas possíveis respostas. Vertentes jurisprudenciais e também doutrinárias, né, que a gente pode só simplificar para o internauta. Uma vertente da parte mais eleitoral acredita que, por ter sido a eleição ilegítima, né, ilegal, ele sequer foi realmente presidente. Então, anularia-se tudo e voltaria-se a ter as eleições como deve ser feito. Aplicaria o que está lá no Código Eleitoral, porque nos demais casos, que não faltam 6 meses, então nos demais casos aplica o Código Eleitoral. Então, se Temer fosse cassado, eventualmente, até junho de 2018, a eleição seria direta. Depois de junho seria indireta. Direta até pela questão operacional, né? Sim, pelo Código Eleitoral. Pelo Código Eleitoral. Pela Constituição, as eleições seriam indiretas, devido aos 2 anos que já se passaram do mandato. Então é uma coisa assim, hoje a gente não tem como dar uma resposta. Vai ser do jeito X, vai ser do jeito Y. Não a tem única como. questão aqui analisada é como foi perdido, né, esse cargo, o que se deu a ele ficar vago. Se foi uma questão eleitoral, né, ou se foi uma questão prevista na Constituição. É um debate que vai se alongar por muito tempo e que, se vier realmente a ser cassado, com certeza o Supremo vai se deparar com isso e vai ser um debate muito bom de se assistir. Com certeza. E antes até da nossa conversa aqui, a gente estava passando alguns artigos, algumas coisas, e o que a gente vê aqui, essa divergência é muito forte. Então, é uma coisa. Se hoje, por exemplo, Michel Temer fosse cassado, existem 2 interpretações. A eleição poderia ser direta. Como as ADIs não foram julgadas ainda. Exatamente. As vamos ações aguardar. ainda não foram julgadas, a gente tem que aguardar. Letícia, tinha muito tema ainda para a gente falar. A gente ainda ia falar sobre a Operação Lava Jato. A gente acabou falando tangencialmente, mas o nosso tempo está acabando. Então, queria agradecer pela sua participação. Foi muito construtivo, né? Principalmente a questão da lista fechada, do financiamento público de campanha,
que eu acho que o internauta pode perceber, compreender mais um pouquinho o que é que está se passando nesse debate eleitoral. Vou deixar aberto espaço para que você fique à vontade para fazer as considerações finais. Primeiramente, agradeço mais uma vez o espaço, né, caro colega de longas datas, e espero que tenha ajudado de alguma forma os internautas a entenderem um pouquinho mais sobre essas reformas eleitorais que vão dar o que falar, né? Existe muita coisa aí a ser ainda discutida, e coloco-me à disposição para os internautas e para o colega para que futuros debates venham ser confeccionados. Eu acredito que esse do Código Eleitoral versus Constituição a gente vai estender além daqui da nossa conversa de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer também ao internauta que acompanhou o vídeo até o final e convidar todo mundo a ficar acompanhando o debate legal pelas mídias sociais que estão na descrição do vídeo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.